Oi, irmãs, eu estou aqui para passar a vocês uma mensagem que foi solicitada da presidente da Sociedade de Socorro, da Lia Rona, de outubro de 2020. A mensagem é do Elder Carlos Agodoy, da Presidência 70, e ele titulou essa mensagem, então, Eu Acredito em Anjos. Essa mensagem vai falar dos recém-conversos, né? Da ajuda que esses recém-conversos precisam para continuar na igreja, da dificuldade deles e também da nossa forma de servir a eles, né? De ajudar eles. Esses anjos que ele cita aqui são anjos, não é os anjos que vêm do outro lado do véu, né? Ele está falando dos anjos que estão aqui na Terra, né? Então são pessoas, somos nós que servimos em muitas ocasiões como anjos dessas pessoas quando prestamos ajuda a elas. Então ele começa falando da experiência que ele teve, né? De quando ele foi batizado, né? E as pessoas que ajudaram ele, né? Essas pessoas que foram anjos na vida dele. Ele diz que quando ele foi batizado, era muito jovem e que ele era o único da família, mas ele queria, né? Ele queria conhecer esse evangelho, ele queria participar. E ele conta da dificuldade dele, sendo um jovem de 16 anos, ninguém da família aceitou, tanto é que as mensagens que ele recebeu foi na capela mesmo, né? Até ele conta que a sala que ele recebeu essas mensagens foi o bosque dele, né? Que foi lá que ele conseguiu receber as primeiras confirmações, né? Então ele começa assim. Ele fala que ele acredita, né? Eu acredito em anjos e gostaria de compartilhar com vocês experiências que tive com eles. Com isso, eu espero que reconheçamos a importância dos anjos em nossa vida, né? Ele disse a respeito ele citou Jeffrey R. Holland quando disse: quando falamos daqueles que são instrumentos na mão de Deus, lembramos de que nem todos os anjos vêm do outro lado do véu. Alguns deles caminham conosco e falam conosco, aqui, agora e todos os dias. Alguns deles moram em nossa própria vizinhança. De fato, o céu não pode parecer mais próximo do que quando vemos o amor de Deus manifestado na bondade e na devoção de pessoas tão boas e tão puras que elas são como anjos, né? É a única palavra que me vem à mente. Então, ele fala que os primeiros anjos que ele teve foram, né, para ele, foram as duas missionárias que ensinou para ele, né? Ele fala que uma atividade foi de grande importância para ele, porque nessa atividade ele conheceu uma outra moça que também tinha acabado de chegar, tinha uns amigos dela, e ele fala que provavelmente ela se interessou pela parte mais a parte de dentro dele, né? De dentro para fora do que de fora para dentro, porque ele até mostra fotos nesse discurso que ele era um rapaz alto e muito magro. Ele chega a falar que os braços pareciam varetas, né? E ele disse que ela tornou-se amiga dele e que ela ajudou bastante, ela foi como um anjo na vida dele e que ela apresentou ele para os amigos dela e que acabou esses amigos sendo amigos dele. Então, essa experiência dele, que para ele, né, como ele diz aqui, vocês podem imaginar que ficar ativo na igreja não era fácil.
para um adolescente cujo estilo de vida tinha acabado de mudar e com uma família que não estava seguindo o mesmo caminho. Enquanto eu tentava me ajustar a uma vida nova, uma cultura diferente, novos amigos, eu me sentia deslocado, senti solidão e desânimo muitas vezes. Sabia que a igreja era verdadeira, mas foi bem difícil sentir que eu fazia parte dela. Mesmo me sentindo deslocado e inseguro, ao tentar me encaixar em minha nova religião, criei coragem e participei da conferência de 3 dias para jovens, durante o qual eu achava que conseguiria fazer novos amigos. Foi nesse momento que conheci outro anjo chamado Mônica Brandão. Ela também era nova naquela área, né? Aí, como eu já falei para vocês, que ela apresentou para os amigos, né? Os amigos dela tornam-se amigos deles, né? E várias outras atividades eles frequentaram juntos. Aquelas atividades foram fundamentais para a minha integração nessa nova vida. Esses bons amigos fizeram uma grande diferença, mas como o evangelho não estava sendo ensinado em minha casa, eu não tinha uma família que me apoiasse. Meu processo de conversão ainda corria risco. Meu coração e o meu contato com o evangelho na igreja se tornou ainda mais crucial para a minha conversão. Foi então que 2 outros anjos foram enviados pelo Senhor para me ajudar. Um deles foi a minha professora do seminário, né? Que graças ao carinho e às suas aulas inspiradoras, ela me dava uma dose diária da boa palavra de Deus, né? Que para ele achava que era muito necessário. Ele também fala do presidente dos rapazes, que também ele foi designado como companheiro de visitas de mestre familiar. Apesar da minha falta de experiência e de eu ter uma aparência diferente, ele me deu designações, né, o presidente dos rapazes, designações para ensinar em nossas reuniões do fórum e em nossas visitas. Ele me deu a chance de agir, de aprender, não só de ser um observador do evangelho. Ele confiava em mim mais do que eu confiava em mim mesmo. Graças a todos esses anjos e a muitos outros que eu encontrei durante aqueles primeiros anos tão importantes, recebi força suficiente para permanecer firme no caminho do convênio, enquanto adquiria um testemunho espiritual da verdade. Né? Aí ele fala que a Mônica Brandão, né, depois de eles terem servido de missão, ela tornou-se a esposa dele. Então, foi realmente um anjo para a vida toda, né? Ele fala que não acho que foi coincidência fazer bons amigos, ter responsabilidades na igreja e ser nutrido pela boa palavra de Deus tenham feito parte desse processo, né? Ele não acha que foi coincidência isso, né? Porque não é fácil fazer transição para essa igreja, que significa cortar laços antigos, né? Ele aqui está falando do presidente Gordon B. Hinckley, que sabiamente ensinou isso. Então, Gordon B. Hinckley entendia muito bem todas essas dificuldades, né? De mudar de vida e participar dessa igreja, sair completamente do mundo, né? Fazer novas amizades. Isso pode significar deixar de lado coisas nas quais você sempre acreditou. Pode exigir uma mudança de hábitos e o controle de suas vontades. Em muitos casos, significa solidão e até medo do desconhecido. É preciso haver cuidado e fortalecimento ao longo dessa época da vida de um converso. Então, aqui a gente pode perceber o quão difícil né? Você está querendo conhecer a verdade, entrar num meio diferente, tudo novo. E a gente sabe que as mudanças são difíceis, né? Sempre são difíceis. O converso, a gente sabe que todos os conversos precisam de 3 coisas, né? Que é fazer um amigo. Quando ele entra na igreja, ele precisa ter um amigo para ele se apoiar, ter uma responsabilidade. Muitos talvez nem queiram, mas quando a gente começa a trabalhar
na obra do Senhor, a gente começa também a amar essas pessoas que convivem conosco, né? E esse amor, eu sinto assim como uma coisa que é uma dádiva do céu, né? É um amor que a gente percebe que parece que não vem da gente. O Senhor põe no nosso coração todo aquele amor que Ele tem por esses recém-conversos, né? E Ele precisa dessas responsabilidades para poder entender as dificuldades dos outros, que as dificuldades que ele tem, e não é só ele que tem, problemas não é só ele que tem, né? E quando a gente conhece, quando a gente tem empatia por outras pessoas, a gente sente-se muito bem, né? Quando a gente faz alguma coisa por alguém, quando a gente ajuda alguém, o sentimento que o Senhor dá para a gente, né, insere em nossos corações, é maravilhoso. Toda aquela alegria que o Senhor sente, todo aquele amor que Ele sente por essas pessoas que a gente ajuda, Ele põe em nosso coração. É muito bom isso, né? De saber que estamos fazendo alguma coisa por alguém que é melhor para a gente. Quando a gente ajuda alguém, é um benefício tão grande para o nosso espírito, para a nossa mente, que é mais, né? É muito mais do que aquela pessoa que recebeu ajuda. Na verdade, acho que nós somos os primeiros a receber a ajuda do céu, né? Então, além de fazer um amigo e a pessoa ter uma responsabilidade, e ser nutrido pela boa palavra de Deus, né? Quer dizer, Ele precisa que a gente ensine como ler as escrituras, a respeito da história da igreja, né? Os evangelhos, que Ele vai começar a entender junto conosco a importância de tudo isso, até Ele poder receber as revelações, né? Por que eu estou compartilhando essa experiência com vocês? Diz aqui o Elder, que está fazendo fazendo esse discurso, que é o Elder Carlos Aguadói, né? Então, ele contou essa experiência dele para a gente poder entender que para ele também não foi fácil, né? Tem pessoas que quando frequentam a igreja as primeiras vezes já se sente em casa, mas isso não acontece com todo mundo, né? Cada um tem uma forma, né, de ver as coisas, de receber essas, vamos dizer, esses novos aprendizados, né, essas mudanças em nossa vida. Cada um, eu acho que recebe de uma forma, e para o jovem também não é fácil, né? Porque nós sabemos que no mundo de hoje os jovens estão sendo bem testados, né? Mais do que em todas as outras épocas. Esse Carlos Agodoy, dos 70, ele diz: primeiro vamos, para transmitir uma mensagem àqueles que estão passando por um processo semelhante nesse momento, talvez vocês sejam novos conversos que estejam voltando à atividade na igreja, ou estejam voltando à atividade da igreja depois de um período de afastamento, ou simplesmente estejam tentando se encaixar. Por favor, não desistam de fazer parte dessa grande família. Essa é a verdadeira Igreja de Cristo. Quando se trata de sua felicidade e salvação, sempre vale a pena continuar tentando. Vale a pena fazer ajuste em seu estilo de vida, em suas tradições. O Senhor sabe das dificuldades que vocês estão passando, Ele conhece vocês, Ele os ama. Prometo que Ele enviará anjos para ajudá-los. O próprio Salvador disse, né? Irei adiante de vós, estarei à vossa direita e à vossa esquerda, e meu Espírito estará em vosso coração, e meus anjos ao vosso redor para vos suster.
né? Será que a gente, da recém-conversa, pode sentir isso? Se não puder sentir, ele vai aprender, né? Com o passar do tempo, ele vai reconhecer os influxos do Espírito Santo. Mas, até então, ele precisa se sentir amparado entre nós, né? Meu segundo propósito em contar essa experiência é falar a todos os membros da igreja, todos nós. Temos de nos lembrar de que não é fácil para os novos conversos, para os amigos que estão voltando e para os que têm um estilo de vida diferente, de se encaixarem instantaneamente, né? Então não é fácil. O Senhor sabe das dificuldades dele e está procurando anjos dispostos a ajudar. O Senhor está sempre procurando voluntários para os que queiram ser anjos na vida de outras pessoas. Então, no início lá eu tinha dito, eu acredito em anjos, né? Nesses anjos que são pessoas que se tornam anjos na vida de outras pessoas. Irmãos e irmãs, vocês estariam dispostos a ser instrumentos nas mãos do Senhor? Estariam dispostos a ser um desses anjos? Estariam dispostos a ser um emissário do Senhor desse lado do véu para ajudar alguém com quem o Senhor se preocupa? O Senhor precisa de vocês. Eles precisam de vocês, né? Os que estão voltando. É claro que sempre podemos contar com os missionários. Eles estão sempre prontos. São os primeiros da lista para trabalhar como anjos. Mas só eles não são suficientes. Precisa que nós possamos ajudá-los também, né? As mulheres têm feito muita diferença no mundo de hoje, né? A mulher, ela consegue ver melhor as coisas, né? Quando a gente está querendo ajudar alguém, quando a gente percebe, a gente já tem, assim, instantaneamente aquela vontade de fazer alguma coisa. Alguém que esteja passando por dificuldade, que está precisando de ajuda, muitas vezes só quer um ombro, um ouvido para ouvir, alguém que perca tempo com ela, né? As mulheres se entendem. E os jovens também, né? Precisam muito de outros jovens também para ajudá-los, né? Se vocês olharem em volta com atenção, vão encontrar muitas pessoas que precisam de ajuda de um anjo. Talvez elas não estejam usando camisa branca, vestido ou roupa de domingo, talvez estejam sentadas sozinhas no fundo da capela ou da sala, às vezes sentindo-se invisíveis. Talvez o corte de cabelo dela seja um tanto excêntrico, o vocabulário que usam seja diferente, mas elas estão lá. Estão tentando. Alguns podem até pensar, né? Será que eu devo vir aqui de novo? Será que é melhor continuar tentando? Outros podem pensar que algum dia vão se sentir aceitos e amados. Precisamos desses anjos e precisamos já. Anjos que estejam dispostos a sair de sua zona de conforto para abraçá-los. Pessoas que são tão boas, tão puras, que anjo é a única palavra que vem à mente. Irmãos e irmãs, eu acredito em anjos, né? Novamente ele repete aqui. Estamos todos aqui hoje, um exército gigante de anjos designados para esses últimos dias, a fim de ministrar uns aos outros como uma extensão da mão de nosso amado Criador. Prometo que se estivermos dispostos a servir, o Senhor nos dará a oportunidade de sermos anjos ministradores. Ele sabe quem precisa de ajuda de anjos e os colocará em nosso caminho. O Senhor coloca diariamente um novo caminho àqueles que precisam de ajuda de anjos. Ele diz que ele é muito grato. Também sou muito grata quando eu posso fazer alguma coisa por alguém. Sou muito grato pelos vários anjos que o Senhor colocou em meu caminho durante a minha vida. Eles foram necessários. Também sou grato por seu Evangelho, que nos ajuda a mudar e nos dá a chance de ser melhores. Irmãs,
eu acho, se eu tenho lembrança direito, eu fui batizada em 1988. Quando eu entrei, não foi fácil também. Uma das coisas que me chamou a atenção foi estudar no instituto, porque quando eu entrei na igreja já não tinha idade mais para seminário. E o instituto eu comecei estudando doutrinas e convênios, né? Para mim, naquela época, foi um bálsamo estudar as escrituras. Mas naquela época eu não queria nenhum chamado, né? Eu não queria uma responsabilidade. Depois eu tive que mudar da cidade em que fui batizada e vindo para Três Lagoas. Só quando a gente perde que a gente sente o valor que tinha as coisas pra gente. Quando eu cheguei aqui não achei igreja na cidade, nem ao redor, nas cidades ao redor não achei. Sabe, bateu um desespero que parecia que eu estava deixando tudo. Mas o Senhor é tão generoso que um dia encontrei com os missionários na rua. E a partir daí, nunca mais eu deixei de frequentar. Porque o meu equilíbrio está nesse evangelho. A minha companhia é do Espírito Santo. E depois de tantos anos vividos, da família formada, de ser avó, hoje eu posso entender muitas coisas que naquele tempo não entendia. Isso vai acontecer com todo mundo. A experiência nos traz sabedoria. Mas isso não impede que jovens também possam receber revelações, né? Possam não precisar tanto da experiência como eu precisei. Sou muito grata por estar nessa igreja. Sou grata por ter a chance de servir, né? Então, a nossa sociedade de socorro é maravilhosa, nos dá a chance de trabalhar com as pessoas, de amar as pessoas, de socorrer as pessoas. Às vezes estamos socorrendo e não sabemos disso. Só bem depois que a gente vai saber o bem que fizemos. Eu também tive meus anjos, né? Eu lembro da minha professora visitante. Não sei se algum dia ela vai saber o quanto ela foi importante para mim, mas ela tentou, por um ano ela tentou. Eu só fui entender tudo isso depois que eu a perdi, quando eu mudei de cidade. Mas hoje